Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar do benefício mais pedido, mais complicado, mais rejeitado, não somente dentro do INSS, mas também na Justiça também, tá? Nós vamos falar dos principais erros aí do benefício de incapacidade temporária para ele não ser concedido. É isso aí, o famoso auxílio-doença, pessoal. Os principais erros que levam ao indeferimento do auxílio-doença, tanto no INSS como na Justiça, tá? E nós vamos detalhar aqui os principais aspectos e pontos necessários para você garantir a concessão desse benefício, tá? Então é importantíssimo você acompanhar. Você que está recebendo o benefício também corre risco. Nós vamos levantar aqui alguns detalhes importantíssimos que é bom você acompanhar, tá? Em números expressivos de pedidos de auxílio-doença, o indeferimento pelo INSS devido a erros, inconsistência de documentação ou na forma de como conduzir o processo é fatal, tá? Veja bem, um dos motivos mais frequentes na negativa é a falta da qualidade de segurado. Muita gente não sabe o que é isso. É aquele momento em que você sofre a doença ou o acidente e você tem que estar contribuindo para o INSS. Ou então estar no período de graça. O que é o período de graça? É quando você é mandado embora, por exemplo, dentro de uma empresa e o tempo determinado que você pagou de contribuições, ela pode te dar de 12 até 36 meses ainda de cobertura. Se caso acontece alguma coisa com você, isso te dá direito ao benefício, tá? Então isso se chama período de graça. A carência também, tá? A carência também é muito importante, que é quando pede aqueles 12 meses de contribuição. Existem exceções, por exemplo, como nós já falamos em vídeos passados, em relação a doenças graves que são reconhecidas pelo INSS e pela Justiça, aquela pessoa que se acidentou dentro da empresa ou contraiu uma doença dentro da empresa também não existe carência, tá, pessoal? Então fica bem claro isso. A ausência de laudos médicos atualizados e detalhados é uma das principais causas do INSS. Para que o INSS compreenda a situação do segurado, é fundamental apresentar laudos que descrevam a doença, o CID, né, que é a classificação internacional de doenças, além de exames e tratamentos realizados. Agora veja bem, até dezembro agora, né, nós vamos começar 2025, até pouco tempo atrás, por exemplo, se o laudo tivesse lá a data próxima à perícia, o seu nome completo no laudo, o nome do médico, carimbo, CRM, assinatura e o CID da doença, isso bastava já para você conseguir o benefício. Já não está mais assim, pessoal. O INSS agora, com essas novas regras, esses novos critérios, vai exigir que o laudo descreva a incapacidade, o que atrapalha esse segurado no dia a dia, por que ele não pode exercer a profissão, que incapacidade é essa. Deve ser um laudo feito por um especialista, porque vai necessitar de assinatura eletrônica. Sabe o que é assinatura eletrônica? O médico que fizer o laudo, ele vai ter que ter uma assinatura eletrônica para confirmar. E outra coisa, a inteligência artificial também ela faz cruzamento de dados. No caso com o CRM, o Conselho Regional de Medicina, ela entra lá, ela vê o número, a inteligência artificial vê o número do CRM, vai consultar os dados para ver se realmente o laudo é verdadeiro, até com o SUS, pessoal, para vocês terem uma ideia, tá? Então, é ficar muito atento com relação a novas exigências agora com questão de documentação, tá? E o INSS vai requerer provas, né, que comprometem realmente esse segurado de poder exercer as suas atividades, seja elas temporárias, permanente, parcial. Caso o laudo médico não evidencie essa capacidade para o trabalho de forma clara, há uma grande chance de indeferimento, tá? A data de início da incapacidade incorreta, por exemplo, a data de início da incapacidade, ela vai afetar também o cálculo dos benefícios e o direito desse segurado. A inconsistência nessa data pode gerar dúvidas no perito e resultar na negativa do benefício. Olha aí, ó. A falta de prova de tratamentos regulares. Você está incapacitado, mas o que você está fazendo? Você está tomando remédio? Você está fazendo tratamento? Você está tendo acompanhamento? O segurado ele deve comprovar que ele está, olha lá, realizando tratamento médico para recuperação. Caso o INSS perceba que o segurado não está seguindo orientações médicas ou tratamentos recomendados, pode interpretar isso como falta de esforço para retornar ao trabalho. Eu estou falando que as coisas estão ficando mais criteriosas e rígidas, pessoal. Olha lá, solicitar o benefício após o fim da incapacidade. Muitos segurados esperam melhorar para solicitar o auxílio-doença.
Se a perícia concluir que o segurado já está apto para o trabalho, o pedido vai ser indeferido. E aí tem gente que reclama, né? Mas tem que prestar atenção nesses detalhes, pessoal. A incompatibilidade, por exemplo, com a atividade laboral. O INSS avalia se a doença interfere nas atividades profissionais. Quando a incapacidade não está relacionada a funções que o segurado realiza, o pedido é negado. O perito pergunta para você, você trabalha de quê? Ah, eu trabalho de cozinheiro. E qual que é o problema que você está sentindo? Ah, é que eu tenho, vamos lá, um problema no pé. E isso me incapacita de trabalhar. Um cozinheiro, por exemplo, que tem um problema no pé, ele tem dificuldades, por exemplo, para exercer a função dele? Aí você, não, mas peraí, ele tem que se locomover. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, tá, pessoal? É o primeiro que veio na cabeça agora. Ah, precisa se locomover dentro da cozinha. Mas que tamanho que é a cozinha? As cozinhas de restaurante tem quilômetros? Quer dizer, são coisas desse sentido. E muitas vezes o que acontece? O próprio segurado, quando é perguntado, ele fala completamente diferente do que está escrito lá no laudo. A incapacidade que está sendo demonstrada na documentação, quando o segurado vai falar, se o perito perguntar, falar qual que é o seu problema, não tem nada a ver o que ele fala. Isso é motivo de indeferimento também. Erro na escolha do tipo de benefício. Outros dias nós fizemos vídeo, inclusive, de juízes, né, que muda a solicitação de benefício. A pessoa entra, por exemplo, pedindo aposentadoria por invalidez na justiça, e o juiz, depois da perícia judicial, ele percebe que não, que é auxílio-doença, não tem nada de aposentadoria por invalidez, e também vice-versa. Alguns segurados, eles confundem o auxílio-doença com a aposentadoria por invalidez, com auxílio-acidente. Então, por isso que tem que estar sempre informado, que eu faço esse trabalho aqui exatamente para isso, para trazer um esclarecimento. A ausência de representação adequada. Em situações, a falta, por exemplo, de um advogado, pode prejudicar o segurado, principalmente no que diz respeito a recursos administrativos e judiciais. Pronto, lá vem falar para querer dar dinheiro para advogado. Não, vai na defensoria pública. Eu só falo de um advogado porque é importante. O advogado, ele conhece as leis, ele conhece os recursos, ele sabe o que fazer, o que você tem direito, o que você não tem direito. E não adianta ficar falando, você tem que procurar um advogado da sua região, né? O Brasil é muito grande. Não adianta um cara de São Paulo querer orientar uma pessoa lá no Rio Grande do Norte. A pessoa tem que procurar um advogado aí dessa região, porque o TRF aí, os tribunais, tem um outro procedimento, o próprio INSS é diferente em alguns aspectos, tá? O não comparecimento em perícia, acreditem se quiser, tem gente que depois de tanto trabalho não comparece na perícia, ou então chega atrasado. Isso é motivo para indeferimento automático, pessoal. A remarcação, ela é possível, mas ela deve ser justificada com antecedência. E outra, não é simplesmente, eu não posso comparecer. Você tem que demonstrar que existem motivos para você não comparecer. O erro no preenchimento de formulários de solicitação. Eu sempre falei, muitas vezes você vai enviar documentos pelo portal Meu INSS, você precisa preencher um formulário. Preencha com calma. Uma letra errada no seu nome, um número errado de documento, já é motivo. Isso dá uma dor de cabeça, tá? Esses detalhes incorretos, incompletos, eles podem prejudicar a análise de benefício, pode ser motivo de indeferimento, quando os laudos apresentam informações divergentes ou contraditórias. O INSS pode recusar o benefício por falta de evidências claras. É aquilo que eu falei, o laudo está dizendo uma coisa e o segurado está demonstrando outra. A falta de vínculo entre a doença e a incapacidade. A doença declarada, ela não demonstra impacto nas atividades profissionais. O benefício pode ser negado, é aquilo que eu falei. Você pode estar doente, com um problema que está te deixando, por exemplo, dentro de casa eu estou me sentindo, não estou conseguindo fazer minhas tarefas do dia a dia, varrer um chão, lavar ou passar uma roupa, sei lá, qualquer coisa. Mas e profissionalmente? Dependendo da sua profissão, não te atrapalha. Então, é o caso lá do cozinheiro, né? Os empregados em período de estabilidade, por exemplo, por acidente de trabalho, por exemplo, devem ter cautela ao solicitar o benefício, pois o empregador, ele pode contestar o pedido, olha lá. E ainda mais quando é acidente de trabalho, que a empresa, ela sabe que ela tem uma responsabilidade muito grande, o próprio empregador, né, o próprio dono da empresa vai falar, não, negativo, isso aí não está atrapalhando em nada, não, ele está com coisa, ele não está querendo arrumar um jeitinho de não trabalhar. Isso acontece, pessoal, todos os dias. A incompatibilidade com outros benefícios. O auxílio-doença, ele não pode ser acumulado com outros benefícios.
exceto em casos, por exemplo, de pensão por morte ou aposentadoria, tá? A ausência de comprovação também de vínculo empregatício para trabalhadores formais, o vínculo com o empregador, ele deve ser comprovado e estar ativo para que o pedido seja aprovado. A não observância de prazos legais, pessoal. Inclusive, nós fizemos esses dias também vídeo falando de prazo. O INSS estabelece prazos específicos para requerimento, para apresentação de documentos. A não observância desses prazos pode levar à recusa do benefício. Tá? Pedidos de prorrogação frequentes podem levantar suspeitas e resultar em uma análise mais rigorosa com possibilidade de indeferimento. Olha quanta coisa que o segurado tem que prestar atenção, tá? Em casos onde a reabilitação é recomendada, a não adesão ao processo também é um fator para negativa. Você é obrigado a participar da reabilitação profissional, querendo ou não. Ah, mas eles não vão me dar curso, eu não tenho condições de curso. Não interessa, você tem que participar. E diagnóstico de doença sem relevância laboral. Nem todas as doenças justificam auxílio-doença. O INSS considera apenas aquelas que, de fato, impedem a atividade profissional do segurado. E quando eu falo, muitas vezes, né, como o INSS avalia certas situações, não é a doença que dá direito ao benefício. O que dá direito ao benefício é a incapacidade que a doença causa. Muita gente coloca, às vezes, no comentário aqui, eu tenho a doença X e foi negado. Porque, às vezes, eu não estou falando que a doença não seja sério, mas o INSS classifica leve, médio e grave. Muita gente, eu vou dar um exemplo para você, tem pessoas que têm câncer e continuam trabalhando no mercado de trabalho e foram rejeitados benefício no INSS. Por quê? Tem o câncer, está fazendo o tratamento, mas esse tratamento não está impossibilitando a pessoa de trabalhar. Poxa, mas você está falando de câncer. Estou falando de câncer, como eu estou falando de HIV. Quantas pessoas não trabalham? Hoje não existe aí um monte de remédios, coquetéis para o HIV. Quantas pessoas? Tem aquelas pessoas de HIV que estão num estado crítico, essas já estão aposentadas por invalidez. Mas quantas pessoas que não têm o HIV e não trabalham? E muitas vezes a gente nem sabe, pode ser alguém até bem próximo de nós, que toma remédio tudo e está lá trabalhando, quer dizer, e o HIV é uma doença séria, e está trabalhando. Então o INSS ele não avalia a doença, ele avalia a incapacidade que a doença causa. Esses diagnósticos de doenças temporárias, se o INSS considerar que a doença é temporária e não justifica a ausência do trabalho, o benefício vai ser negado. E subestimação da importância de exames complementares. Exames adicionais são importantíssimos para comprovar a gravidade e a evolução da doença. A falta desses exames pode ser prejudicial. Exames complementares, ressonância, raio-x, tomografia, ultrassonografia, dependendo da doença, por exemplo, cardíaca, eletrocardiograma, ecocardiograma, tem diversos exames que são necessários, exames laboratoriais, tudo isso é importante, pessoal. A falta de um documento desse, não precisa, não, ele não vai pedir, aí ele pede, está indefinido o seu pedido. A opinião dos especialistas também na área do diagnóstico específico também vai reforçar o seu pedido, tá? Aonde se consegue um médico especialista? Se você tiver um convênio, né, por exemplo, no SUS, você vai ter que passar numa UPA para eles te encaminhar para um AME, né? Não é assim que funciona, que tem médicos especialistas no AME. O problema é que tudo isso demora, né? Você não consegue, por exemplo, um especialista num AME aí do dia para a noite. Existe fila lá no SUS, sei lá. Eu sei que é complicado a coisa, né? Então tem que ficar atento a esses detalhes, pessoal, tá? A opinião do especialista ela é muito importante, ela reforça muito a sua situação, tá? A inexistência de requerimentos anteriores, ter um histórico de requerimento, facilita o processo de novos pedidos e demonstra a necessidade do benefício. Você já ter feito o pedido, por exemplo, por causa desse mesmo motivo, dessa doença, dessa lesão, dessa incapacidade, e aí você já teve problema anteriormente e retornou ao INSS, isso facilita, demonstra que o problema se agravou. Agora, não apresentação de documentos pessoais, aí é sacanagem, né, pessoal? RG, CPF, carteira de trabalho, se for solicitado, né? Tudo isso você tem que ter em mãos. Declaração de rendimentos, tá? Caso o segurado apresente uma declaração de rendimentos incompatível, o INSS pode questionar se realmente ele necessita do auxílio. Olha lá, ó. O histórico de tentativas frustradas. Requerimentos passados com negativa também pode ser um fator de rejeição para novos pedidos, principalmente se não houver evidências. É aquela pessoa que pede 10 vezes seguidas o benefício no INSS, ele tem uma rejeição, aí ele já pede de novo, ele tem outra rejeição,
pede de novo, e sempre pelo mesmo motivo. Quer dizer, essa pessoa fica tipo marcada com um carimbo. Quando chegar aqui, antes de qualquer coisa, já está indeferido. Infelizmente funciona assim, pessoal. Infelizmente, tá? Em caso que o INSS acredite que o pedido visa apenas prolongar o afastamento sem necessidade, ele vai negar, tá? As chances de aprovação é o que eu falei. Você tem que assegurar toda a documentação, ser claro, objetivo na sua incapacidade, demonstrar sempre, tá? Verdadeiramente, a documentação estar sempre em ordem, tá? Com o máximo de detalhes possível, para evitar esse tipo de coisa. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que eu tenha esclarecido, tirado dúvidas. Esse conhecimento é muito importante, tá? Querendo ou não, até para você que está recebendo benefício. Por quê? Porque você vai ser chamado, por exemplo, agora, para perícias de pente fino. E você precisa ter tudo isso em ordem. Senão você pode perder o seu benefício. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber sempre novos conteúdos relevantes, atualizados, estar sempre por dentro da realidade de tudo que está acontecendo dentro do INSS. O YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. Se você não tiver com o sininho de notificação ativado para todas as notificações, pode ser que você perca conteúdos importantes. Então faça isso agora, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo há anos já me incentivando, interagindo, ajudando. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que está faltando no mundo, né, minha gente? Vamos continuar pedindo a Deus aí que tudo isso passe o mais rápido, para que nós tenhamos um pouquinho de paz, tá? Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixa um forte abraço, até os próximos vídeos.